Olá, grande mestre da ciência geográfica. Tudo bem com você? Professor Dino Rangel de Geografia, diretamente do NUSI Concursos. Olha, para que você possa fazer a sua prova do concurso da Secretaria de Educação Estadual da melhor maneira possível, tá certo? Nós estamos aqui, né, para poder contribuir para que você possa lá conseguir tomar posse do seu concurso público. Gente, nós trouxemos aqui para vocês 10 afirmativas, 10 questões no estilo Sebrasp, para que você possa ter uma noção de como essa banca vai trazer o conteúdo para você e também para que você possa conhecer um pouquinho do nosso curso de resoluções de questões, hein? Fica atento, fica atenta, estamos aqui juntos e misturados. Vamos lá. A primeira questão, né, o primeiro item, né, o primeiro comando da questão, ele vai trazer, eu trouxe para vocês aí exatamente uma questão já da Sebrasp, que é aquela questão estilo direto da banca que ocorreu para a Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, que ocorreu no ano passado, 2021, tá certo? É importante lembrar que os assuntos específicos e a parte também de currículo, beneficiar algumas coisas, também serão partes inerentes, né, comuns com o nosso concurso de Pernambuco, tá bom? Então vamos lá. SESP Sebrasp, que agora é a Sebrasp, né? Melhor falando, a Sebrasp, né? Secretaria de Educação de Alagoas, 2021. Vamos lá. Acerca do currículo em geografia e da cultura e territorialidade do ensino desse componente curricular, julgue os itens a seguir. A primeira coisa que eu preciso saber é que a territorialidade é um conceito central para o ensino médio. Vai trazer a intervenção do ser humano sobre o seu território. Nós aprendemos que território é a ideia de poder, centralização, absorção de algo, mas a territorialidade vai trazer ao aspecto subjetivo, o aspecto afetivo, o aspecto correlacional que o ser humano tem nesse território. Então, isso é fundamental para você ter conhecimento. Vamos lá, item 1. A territorialidade é mais do que uma simples relação com o espaço e se manifesta nas diversas escalas espaciais e sociais. Perfeitíssimo. Esse primeiro item, ele está corretíssimo. Por quê? Porque a territorialidade, ele vai simbolizar, por exemplo, a gente tem um conflito, né, na Ucrânia junto com a Rússia, ou a gente tem um conflito no Oriente Médio, né, a questão ideológica religiosa, né, ou a pessoa que vai para aquele território, né, vai se deparar diretamente com aquela religião islâmica, tá certo? Existe uma religião predominante. Mas como é que eu, ser humano, vou me adaptar, ou vou adequar, ou vou viver de forma saudável, patológica, diante daquele dogma que é colocado para mim? Então, a territorialidade vai além do aspecto dogmático, vai além das leis pré-estabelecidas. E se qualquer religião, por exemplo, isso vai ficar mais fácil. É como você se relaciona, modifica, né, interage com essa questão. Então, perfeito, o item 1 está corretíssimo. 2. Os documentos de referência para a educação brasileira apresentam propósitos que destacam o ensino plural no âmbito das linguagens e dos conhecimentos, e também na valorização do patrimônio cultural brasileiro. Nesse sentido, uma forma de evidenciar esses propósitos é abordar, preste atenção, hein, em sala de aula, a sabedoria popular contida nos ditos populares. Olha, eu acabei de falar para vocês que a ideia de territorialidade é como eu, ser humano, ser cidadão, ser social, vou interagir, né? Vou participar dentro desse espaço. E para que o aluno possa compreender aquilo que ele vivencia, ele tem que levar aquilo que é dele do dia a dia. Então, você vai contar uma história, você vai falar de urbanização. Do lado de fora da escola tem um morro. Então, você vai estar trazendo exemplos somente históricos da questão da urbanização asiática, da urbanização no Rio Grande do Sul, se de repente você pode mostrar para aquele aluno que mora naquela comunidade que do lado de fora da escola
próximo da casa dele existe uma ocupação que veio em detrimento de um inchaço populacional no seu território. Tá claro isso? Então, por isso que as palavras comuns, os ditos populares, o senso comum é fundamental para o âmbito da prática educacional, para que o aluno possa compreender melhor a sua sociedade e, dessa forma, interagir nela da melhor maneira. Por isso que item 2 também está correto. Item 3. Aprofundar o entendimento sobre a cultura como forma de compreensão das práticas espaciais cotidianas auxilia na atribuição de significado à geografia que se ensina. Exatamente. Se a geografia é a ciência da análise, da construção, da reflexão, da interdisciplinaridade, da interconexão entre homem e natureza, entre espaço natural e espaço geográfico, quando eu começo a compreender melhor os valores, os rituais, os costumes daquela minha sociedade, eu vou me apropriar melhor nessa relação. E isso vai ser a eficácia do objeto de estudo da ciência geográfica, o espaço. O espaço formado pela interação homem-natureza, natureza-homem. Tranquilo, pessoal? Então, mestres e mestras, eu trouxe para vocês esse primeiro comando com 3 questões, estilo diretamente questão da Sebrasp para você, tá bom? E aí, se você vai fazer o curso, se liga a 150 questões de resoluções de questões de geografia, conteúdo específico e BNCC currículo. Você vai encontrar essas questões lá, hein? Vamos embora. Segundo comando, que vai trazer as questões 4 e 5. E aí, pessoal, estou trazendo para vocês uma questão que vai trazer um conteúdo específico. Ora, nós trouxemos agora um conteúdo, agora há pouco, curricular, tá certo? Tem que estudar, isso é importante. Agora eu vou trazer um aspecto específico do conhecimento geográfico no estilo da sua prova. Sebrasp, vamos embora. Comando 2. Sobre o setor terciário da economia brasileira, julgue os itens a seguir. Ora, se eu estou falando do setor terciário, eu estou falando do setor de comércio e serviços. Professor, professora, você sabe muito bem que o que eu estou falando aqui para você, a forma como eu estou resolvendo a questão é uma forma impalpável, intocável, imaterial. Ou seja, eu estou prestando um serviço. Serviço é a prestação prática de algo, mas para eu poder falar com vocês, eu preciso desse adereço tecnológico, eu preciso de pilotos de apagador e de um quadro que um dia foram comprados, trocados, ou seja, comercializados. O comércio é a venda, é a troca prática do objeto, tá certo? Então, é importante compreender essa diferenciação. Setor primário agropecuário no Brasil é expressivo, nós sabemos muito bem disso, né? Um dos maiores produtores a nível mundial, nosso rebanho bovino, nossa produção de soja, café, milho, açúcar, perfeito. Setor industrial, nossas indústrias de transformação de bens de consumos duráveis, e aí temos o setor de comércio e serviços, que é o nosso principal setor a nível nacional. Diante dele, vamos julgar os itens a seguir. 4. A necessidade de modais de transporte interligados no território brasileiro justifica-se pelas grandes distâncias entre as áreas de escoamento e pela busca da redução dos custos de transporte. Nós estamos falando do 5º maior território planetário. Estamos falando de uma área de mais de 8.530.500 quilômetros quadrados. O Brasil é o 5º maior território nacional. Por isso nós temos uma questão de latitudinal, olha, expressividade, distância expressiva. Nós temos aí há um território enorme que vai fazer com que, naturalmente, haja uma certa dificuldade de levar um transporte de um produto para uma outra área. Por exemplo, você vai ter o transporte da produção da soja, tá certo? Aqui na região centro-oeste. Como é que esse produto ele vai chegar em tempo hábil, por exemplo, até o Porto de Santos? Posso descer um pouquinho aqui, tá certo? Para o Sudeste. Como assim? Como é que eu vou garantir que essa mercadoria possa chegar da melhor maneira possível? Ora, sai de rodovia e a distância que é percorrer, quantos dias, quantas horas já percorrer? Diante disso,
começou a se perceber que deveria haver uma necessidade de interconexão entre os meios de transporte. Então, tem o transporte ferroviário, que vai transportar essa soja e vai levar até o chamado atracadouro, ou diretamente no meio, ou aqui no porto, que vai ser uma área de conservação desse produto. Vai chegar aqui, por exemplo, até a parte já oeste, de Minas, para depois ele seguir viagem até a parte do porto da região sudeste em Santos, para aí poder ir através do transporte hidroviário ou aeroviário para a Europa ou para outro país. Então, a criação de intermodais é para interconectar, é para atrelar, é para aproximar, é para diminuir a distância e aí diminuir também o ponto, né? Ou seja, melhor, diminuir o tempo, né, de transporte desse produto para que possa chegar da melhor maneira possível. E claro, né, pessoal, se você vai transportar de rodovia ou de ferrovia, o custo da manutenção, hein, desse transporte, o combustível que ele vai levar daqui, levaria do centro-oeste para o sudeste, seria muito alto, né? Então, dinamizando os meios de transporte, isso vai diminuir o custo de manutenção dos automóveis. Por isso que o item 4, ele está verdadeiríssimo, está correto, tá certo? Vamos embora. Item 5. Apesar dos resultados negativos do final do ano, eu vou citar para você que ano está falando, o varejo brasileiro fechou 2021 com crescimento acumulado de 1,4% em relação a 2020. Tá claro isso? Nós tivemos aí um apanhado, né, do PIB, né, voltado exatamente ao setor diretamente do varejo, né, atacado, grande compra, varejo, compra individual, naturalmente o custo ele aumenta, né, o preço é mais caro, mas houve um crescimento da compra de itens específicos de 2021 em relação a 2020. Esse item, ele traz uma questão de atualidades. Preste bem atenção. Vírgula. Com destaque para os artigos farmacêuticos, que já crescem há 5 anos. Professora, eu fazia uma prova de concurso da Sebrasp 2022. Então, eu tenho que estar antenado para aquilo que a minha prova vai abordar. Atualidade. O que aconteceu para que a indústria farmacêutica fosse uma das que mais crescesse nos últimos anos? A pandemia. A Covid. Então, com a questão do aumento da mortalidade, com a questão do aumento da proliferação da doença, né, isso fez com que o setor farmacêutico ele crescesse de forma expressiva para poder tentar atender a demanda da população. Por isso que isso fez com que a compra do produto direto da população comprando aquele remédio específico na farmácia pudesse crescer cada vez mais. Então, esse item também é verdadeiro, também está correto, tá certo? Lembrando a você, mestre e mestra, você vai ter que assinalar, né, com aquele item, certo? Se você tiver plena convicção, professor, eu estou na dúvida ou eu não sei muito bem disso, pula para um outro item que possa te ajudar a clarear o item anterior. Lembrando que a nossa prova da Sebrasp é se você errar a alternativa, infelizmente ela vai anular uma anterior corretamente. Então, precisa compreender isso. Esse comando da questão traz itens também corretos. Então, no nosso curso de resolução de questões do NUSE, preparado especialmente para você, nós vamos trazer de forma expressiva, aprofundada, tá certo? Todos os conteúdos para a geografia, para você arrasar na sua prova. Tá claro isso? Então, sim, tivemos um crescimento na compra individual do produto, porque os remédios cresceram em detrimento da demanda da pandemia. Ok? Você fazendo o nosso curso também, você vai encontrar questões autorais. Olha aí, eu preparei questões especiais para você. Rangel Dino Rangel 2022. Questões que foram preparadas dentro daquilo que a banca Sebrasp vai cobrar para você. Então, foi preparado especialmente para você. Vamos embora. A aprendizagem da geografia, preste atenção, mestre, mestra, potência da geografia, no ensino médio, tem por finalidade principalmente. Ora, a BNCC e o currículo traz algo interessante. Olha para mim, professor, professora. Se liga, hein? Ensino fundamental, descrição.
O aluno vai descrever rio, vegetação, aspectos culturais da América, aspectos físicos da Europa. Ele vai potencializar a descrição e para adquirir o conhecimento melhor dos fenômenos. No ensino médio, há uma inter-relação direta. O sujeito do primeiro, segundo, terceiro, o sujeito que ultrapassa os 14, 15, 16, 17 anos de idade, ele é um sujeito que já está na fase de formação de personalidade, ele já tem um chamado conhecimento abstrato, ele já consegue compreender o sentido das coisas melhor, então ele vai interagir no espaço geográfico. Então, é preciso compreender que a finalidade vai trazer esse sentimento de pertencimento maior para o ensino médio em relação à sua realidade socioeconômica ou físico-natural. Então, vamos lá. A aprendizagem da geografia no ensino médio tem por finalidade, principalmente, 6. Estigmatizar o conhecimento por meio da descrição dos fatos. Nós acabamos de falar que no ensino médio há uma interconexão, há uma interação, há um aprofundamento não só teórico, mas de vivência com o espaço real. Então, primeiro que nunca estigmatizar, pragmatizar, não, dinamizar. Volatilizar o conhecimento, que vai entrar interdisciplinar, vai entrar interdisciplinaridade, vai entrar biologia, vai entrar arqueologia, vai entrar história, vai entrar geologia, para você compreender a sua vivência no dia a dia, né? E no ensino fundamental é que nós temos a determinação de descrição. No ensino médio é de compreensão e reflexão, por isso o item 6 é falso. Olha aí, o nosso primeiro item falso, né? 7. O entendimento de como ocorre, olha aí, tem por finalidade o ensino da geografia no ensino médio. Qual a finalidade? O entendimento de como ocorre, olha a palavra, interligação humana, espaço-temporal, cronologia, né? De maneira, tá certo? Crítica, reflexiva e autônoma. Você me perdoe aí a vírgula, né? De maneira crítica, no maneira não tem essa vírgula, tá? De maneira crítica, reflexiva e autônoma. Corretíssimo, mestre, corretíssimo. Você percebeu a diferença do item 7 para o item 6? Item 6, descrever. Ensino médio, não. Eu vou compreender por que a encosta, por que o morro por detrás do meu bairro, por que aquele assoreamento, aquela destruição do rio que passa lá perto de casa, por que aquele metrô foi construído naquela área que as pessoas tiveram que sair de lá e não foram indenizadas. Ou seja, o aluno de ensino médio, ele vai trazer uma convivência, uma experiência, um certo dinamismo, um certo empirismo, uma vivência da realidade, do seu espaço, e aquele acontecimento, aquele fenômeno, aquele fato, ele tem uma origem, uma causa histórica. Você não vai compreender o aspecto histórico daquele acontecimento para que ele possa compreender, entender, analisar melhor aquele fenômeno que ele vivencia hoje. Então, sim, a análise crítico-reflexiva é fundamental para o aluno de ensino médio. O item 7 está correto. Item 8. A compreensão dinâmica, palavra fundamental dos acontecimentos geográficos. Agora, preste atenção. Como toda prova de concurso, a Sebrasp não seria diferente. Ela vai trazer a chamada casca de banana. Mas você que está assistindo aqui esse vídeo hoje, você que com certeza vai se matricular no nosso curso de resoluções de questões, você estará preparado e preparado. Você não vai cair, você vai passar, hein? Quero ver você lá quando possa seu concurso. Olha aí, Independente, não levando em consideração, independente do contexto histórico que os originaram e de suas possíveis consequências para as gerações futuras. Como é que eu vou estudar um acontecimento, um fenômeno, se eu não faço correlação de causa e consequência? Lembra dos princípios geográficos da causalidade, Alexander Van Humboldt? Para todo fenômeno, para todo acontecimento geográfico, existe uma causa, e toda causa resulta em uma
consequência. Então, eu preciso compreender por que está vendo aquele rio, porque está sendo assoreado. Porque houve uma indústria ali que veio, essa indústria veio do século, né, da década de 60, 50, 70, pelo processo de industrialização, que levou à urbanização, e de repente ali quer chegar um shopping agora naquela área e precisa fazer um desvio do curso do rio. Ou seja, existe um construto histórico, né, que vai fazer com que haja aquela situação. E se você retira aquele rio, tira um braço ou assoreia, você poderá prejudicar a população ribeirinha, as pessoas que naquela área vivem da pesca, da caça, ou seja, aquele acontecimento vai resultar na causa. Então, claro que não é independente, depende sim do contexto geográfico, do contexto histórico social daquele acontecimento. Por isso que o item 8 é falso, incorreto, errado. Tá certo, gente? E aí, ó, para nós finalizarmos, eu trouxe para vocês aí também, novamente, duas questões. O terceiro comando com duas questões, também de autoria própria, feito com muito carinho, muita atenção, muita profundidade, com muita humildade, mas com muita alegria para você. Para que você possa se dar da melhor maneira possível na sua prova, hein? Energia positiva, confiança. Vamos embora. Sobre a formação da geografia como ciência e sua desenvoltura no contexto atual brasileiro, julgue os itens a seguir. Interessante, né? Ele vai entrar aí no contexto da formação da ciência geográfica e vai atrelar aí a questão da historicidade. Isso é um assunto pertinente que você precisa dominar, hein? A história da geografia, a historicidade, a formação das correntes geográficas até a atualidade, tá bom? E vai interessar isso aí. Vamos embora. A penúltima, nona questão. A geografia não, preste atenção, hein? A geografia não era reconhecida como uma disciplina acadêmica formal, preste atenção, até o século XVIII, vírgula. Apesar de já ter um certo corpo disciplinar, sobretudo através da cartografia. Esta se referindo a quem? Cartografia, interpretação em português, preste atenção, mestre e mestra, nos itens, nas palavras. Esta foi o centro da geografia por boa parte da história dessa disciplina. É só você voltar para a antiguidade clássica, pessoal, né? Anaximandro, Anaximenes, Tales, Pitágoras, né? A questão do sistema solar, a questão de Roma no século XV, as grandes navegações e expansões marítimas, a projeção dos mapas. Então, a cartografia foi uma base primordial para a ciência geográfica. Ponto. A geografia aparece como disciplina nos currículos universitários nas duas principais escolas geográficas da história, na França e da Alemanha, no século XVIII. Se você não sabia, mestre está sabendo agora, e você pode saber muito mais, nosso curso de resolução de questões, esse item está corretíssimo. É a partir da segunda metade do século XVIII, com a propensão dos conceitos alemães de expansão territorial, de extensão, de dominação territorial e do aspecto libertário dos franceses, do possibilismo geográfico, da dinamicidade da ação do ser humano sobre a natureza, é que a geografia se formaliza como ciência na passagem do século XVIII para o século XIX, por isso que o item 9 está corretíssimo. E a nossa saideira, a nossa 10ª questão, olha aí, vamos embora, mestre e mestra, merece destaque na geografia contemporânea. Interessante, né? Nós resolvemos agora um item que traz a questão da formação histórica geográfica. A geografia do século antigo até aí, ó, meados do iluminismo, renascimento, pós, né? Século XVIII, Revolução Industrial e Revolução Francesa, né? Era acadêmico, e posterior, século XIX, século XX, se torna uma ciência geográfica. Aí agora vamos trazer a questão da contemporaneidade da geografia. Merece destaque na geografia contemporânea? Caramba! Olha aí, ó, o doutor Josué de Castro, professor e professora, vai fazer SE Pernambuco. Nós não podemos esquecer desse grande homem que não foi geógrafo,
Ele era médico, mas dedicou grande parte da sua vida para compreender os aspectos socioeconômicos da fome e da miséria no sertão nordestino, cujo pensamento caracterizou-se por romper com algumas falsas convicções que imperavam em seu período, de que a fome e a miséria do mundo eram resultantes do excesso populacional e da escassez de recursos naturais. 1946, ele escreve a obra Geografia da Fome. Ele traz um sentido libertário de pensamento, coincidentemente, né, em comum com a geografia reformista. Lembra disso? Ele começa a estudar, a analisar a questão de desigualdade socioeconômica no sertão. Ele começa a compreender dos aspectos da desertificação das secas do Nordeste, ele é potencializado muito mais, além da questão físico-natural, pela degradação ambiental, pela retirada da lenha e também por falta de políticas públicas de acesso à alimentação maior para os sertanejos. E começa a compreender também que, na verdade, é a concentração de renda, ou melhor, a falta de distribuição equitativa da renda, é isso que agrava a fome e a miséria e não o crescimento populacional. Por isso que o pensamento de José de Castro, né, fortificado por Milton Santos, traz a ideia exatamente da crítica à elevada concentração de renda em alguns estados e a falta dessa renda em outros estados, como, por exemplo, no sertão nordestino. A obra Geografia da Fome foi fundamental para conceder, propiciar dados estatísticos para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para o IBGE, então a 10ª questão também é correta. Valeu, mestre. Valeu, minha mestra. Olha, Rangel, nos concursos, nós estamos aqui para provar você. Nós acreditamos no seu potencial. Quem acredita sempre alcança. Eu espero você no curso de resolução de questões. Forte abraço.